Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui para a gente poder falar um pouco mais do Senhor. E hoje é dia de dar testemunho, dia de ficar a tua vida, meu irmão. Sabe, Saulo um dia se encontrou com Jesus na estrada de Damasco e ali ele teve uma conversão, ele teve uma metanoia, ele mudou de direção. E é isso que a gente quer falar para vocês aqui hoje com o irmão Danilo aqui de Caieiras. Onde foi o seu Damasco, Danilo? Onde foi esse encontro com Jesus? Aonde foi que virou a chave verdadeiramente? Conta para nós e para eles um pouco da tua história. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Cristo reine sobre o teu lar. Seja bem-vindo a este canal. Seja bem-vindo a esse Bereshit Cast, nosso canal. Que Deus abençoe você por estar assistindo esse testemunho. E eu tenho certeza, fica até o final que Deus vai falar com você. Na verdade, meu testemunho, ele aconteceu. Na verdade, eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu escutei falar de Jesus, eu tinha aproximadamente em torno de 7, 8 anos de idade. A minha avó era espírita, então automaticamente eu ia ser espírita também. E estava predestinada a seguir isso, porém minha avó aceitou Cristo, então ela quebrou essa maldição, né, hereditária que existia sobre a nossa vida, né, e eu também automaticamente já quebrei essa maldição também hereditária sobre os meus filhos, sobre os filhos dos meus filhos, para que Deus proteja minha casa, minha família. E eu era acostumado a lidar com isso com ela, então eu já conhecia muito da área espiritual. Até quando criança eu tinha muita visão espiritual, eu via os espíritos falavam comigo, eu ouvia os espíritos. E certa vez eu fiquei com medo porque apareceu uma situação muito estranha, muito feia, então eu fiquei com medo. E aí foi quando minha avó já estava prestes a aceitar Jesus. Minha avó aceitou, se libertou, levou Cristo para dentro da casa. E ali, quando eu conheci Jesus, eu recebi uma profecia, né? Uma irmã, ela vive até hoje, ela é da cidade de Mariporã, e ela falou assim que eu era uma criança que talvez eu não estava entendendo naquele momento, mas depois eu ia entender. Ela entregou para mim assim: quando você tiver 16 anos, queira você ou não, você vai servir a Deus e você vai ser um pregador do Evangelho. É um propósito único do Senhor para a tua vida, né, Danilo? Então aquilo que era uma vida de morte acabou sendo uma estrada da vida, acabou sendo uma rota do Senhor para a tua casa, né? E justamente o que a gente comentou começou no início, né? Falando sobre a respeito de Damasco. Foi exatamente onde Cristo encontrou comigo. E quando Paulo, a gente percebe que Saulo ele não teve escolha. Ele não teve escolha se eu quero ou não quero ser servo de Deus. Ele não teve escolha. Deus falou assim: vai, fala, depois que Jesus Cristo encontra com ele, ele fica cego, fala para Ananias ir até a casa dele, a encontrar com ele na rua direita, aliás. Quando manda ele para encontrar com ele na rua direita, o que Ananias fala? Não, ele é um matador, é um assassino. Porque o que para Paulo, o que para Saulo era certo, porque para ele era o certo fazer aquilo. Era o certo matar os cristãos, porque na época, para ele, os cristãos eram uma heresia. Aquilo ali era uma heresia, até o momento em que ele encontrou com Cristo. Aleluia. Ou seja, nós aprendemos que quando encontra com Cristo, o que para você é certo passa a ser errado. O que para você parece ser correto, Deus anula e fala assim: o correto é esse, filho. Como Jesus próprio disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de mim. Não tem outro caminho. João 14,6. Isso. Então, quando Cristo chegou na minha vida, quando ele falou assim, porque foi até difícil entender depois, porque assim, queira você ou não, você vai ser servo do Deus vivo. Queira você ou não, você vai ser um pregador do Evangelho. Ou seja, eu não tive direito de escolha. Então, eu não sei por qual motivo as pessoas podem nos assistir hoje, mas você caiu nesse vídeo, né? Na verdade, você está caindo nesse vídeo porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua casa. Então, às vezes, tem coisas que acontecem, tem coisas que não acontecem, tem algumas coisas que são travadas e bloqueadas. Uma questão de posicionamento com Cristo. É uma questão de se entregar por completo em Cristo. Você vê que depois que
Saulo, né? Ainda Paulo ainda não tinha sido transformado, né? Não tinha recebido a impactação do Espírito Santo, Ananias encontra com ele, assim como Cristo encontrou comigo, encontra com ele e volta à visão dele. Automaticamente ele quer conhecer mais sobre Cristo, ele quer se aprofundar mais. E como é uma pessoa que já conhecia as Escrituras, que ele é um homem da lei, ele já conhecia de cor e salteado, então ele se depara com que quem que ele encontrou no meio do caminho era o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, o esperado, o desejado de todas as nações. Naquele momento em diante ele fala assim: eu preciso mudar de vida. Automaticamente ele já é batizado, já recebe o batismo com o Espírito Santo, já recebe um chamado para atravessar, para pregar a palavra. Por quê? Porque Deus ele tem pressa em levantar gente, Deus ele tem pressa em levantar homens e mulheres de Deus. Nos tempos de hoje, né, que nós vivemos, você é uma experiência própria, né? Eu também sou uma experiência própria, que o que Cristo fez na minha vida nos últimos anos é um absurdo que Deus fez, o quanto Deus me levantou, o quanto Deus vai agindo na minha vida, porque Deus ele tem um propósito de realizar a tarefa e a obra dele rápido. Por quê? Porque o mundo precisa de pessoas que têm Deus na vida para contagiar, para trazer para a presença dele o que se havia perdido. É isso que Jesus fez. Jesus veio e chocou a humanidade, os cristãos, as pessoas da época. Ele veio chocando para que a nova, vamos dizer assim, que a nova religião estava sendo estabelecida, está sendo fundada, que é o cristianismo. Então vão impactar. Jesus veio justamente: você está sentando com os pecadores, quem que é o Senhor? Jesus falou assim: eu vim para salvar o que se havia perdido. Eu vim para resgatar os que foram rejeitados, os que foram menosprezados. A mulher do fluxo de sangue, a Maria Madalena. O que Cristo fez, nenhum homem na época poderia ter feito. Então ele foi direto ao problema e deu a solução para o problema, né? A mulher, a samaritana, por exemplo, a mulher samaritana, que ela foi buscar, o que ela estava fazendo lá, que aquele horário que ninguém encontrava. Ela foi num horário estratégico, ela não queria conversar com ninguém, não queria dialogar com ninguém, não queria papo com ninguém. Só que quando ela chega, ela se depara com alguém. Quem era? Cristo estava esperando ela. Aleluia. Esperando ela sentada no poço, dá-me de beber. E aí a gente conhece o final da história e sabe o que Cristo faz na vida dela. Aí ela percebe que Cristo que está diante dela é o verdadeiro Filho de Deus. E o que ela mais buscava não era a água natural, era uma água que saciasse a sede espiritual que ela tinha, que ela foi bloqueada de viver. Por quê? Ela não podia adorar em Samaria, ela não podia adorar em Jerusalém. Por quê? Por causa da vida que ela levava. Já era o quinto casamento. Já era quantas situações essa mulher já tinha sofrido. Talvez afundada na depressão, na tristeza, na angústia, até mesmo pelas palavras árdias que ela libera para Jesus. Dá para entender que era uma mulher que ela tinha um problema psicológico profundo. Sim, uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda. Então quando Cristo chega, você vê que aquela tristeza ela foi embora. Virasse uma chave. Exato. Cristo vem para transformar a tua vida. Cristo vem para mudar a sua vida. E sabe, esse caminho de Damasco, ou essa mulher a samaritana que a gente tem falado, como que foi a história dela depois de encontrar Cristo? Foi algo novo, assim como foi na minha vida, assim como foi na sua vida. Sabe o que a gente precisa pensar hoje? Que você que ainda não conhece a Cristo pode ter a oportunidade de conhecer a Ele, porque a Bíblia fala no livro de Hebreus, se não me engano, que todos terão a oportunidade de conhecer a Cristo. Sabemos que Deus ele usa o vento, a natureza, as pessoas, os animais, para transmitir a palavra dele. Se você não conseguir enxergar através disso, ele vai usar até as circunstâncias, mas você vai se encontrar com o Senhor. Você vai entender quando foi o seu Damasco, você vai glorificar o nome dele, quando você olhar para a sua vida e falar: cara, eu não sou mais aquele. Cara, hoje eu sou uma pessoa nova, não é isso, Danilo? É isso aí. Então quando Cristo chega, ele impacta. Ele chega e ele choca as pessoas. O que eu estou fazendo? O que é isso? Você vê que na cabeça da mulher samaritana, ela falou assim: só é mais um dia, é mais um momento, é mais uma hora, é mais uma água do poço. Na cabeça dela era só isso. Mas mal ela sabia quem estava esperando ela lá ia transformar a vida dela da água para o vinho, ia sacudir a vida dela. Tanto é que quando ela se retira de Samaria, o propósito de Cristo, né,
foi passar por aquele caminho justamente para falar com ela. Cristo não fez nada por acaso. Cristo já tinha aquilo traçado, arquitetado, planejado. E ele até, você vê que ele fala para os seus discípulos, vão lá na venda, busca alimento para nós, eu vou sentar aqui e vou descansar. Jesus não podia ter ido com eles, ou Jesus podia ter deixado alguns deles e não ter ficado sozinho. É estrategista, né? Jesus estrategista, Jesus trabalhou da forma certa. Até mesmo porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então Jesus chega com os discípulos e ia dar aquela confusão, aquele conflito, aquela briga, e ele não ia conseguir desenvolver o que tinha que desenvolver. Então ele dispensa os discípulos para ter um particular com ela. Ao propósito de Cristo, ele dispensa a multidão para falar no secreto com você. Sabe o que Deus quer fazer com você hoje? Ele quer chamar você para o secreto. Ele quer ter um momento único com você. Ele está te chamando para o particular, para ter uma conversa única que vai mudar a tua história. Mudou a nossa história, não foi isso, Danilo? Mudou a nossa história. A gente não daria para a gente falar tudo que Cristo fez aqui, porque a gente ficaria dias falando, não comportaria, né, o tempo para a gente falar o que Cristo fez na minha vida. Mas Cristo me livrou da bebida, me livrou do álcool, me livrou da droga, da cocaína, me trouxe para a tua presença. Eu que andava com arma, Cristo tirou tudo isso de mim. Por quê? Porque ele resolveu, falou assim, não, porque até tinha uma maldição que foi lançada sobre a minha vida. Um parente meu, eu não vou falar o nome da pessoa, porque isso aqui vai ser rede, né? Mas uma pessoa, ela sabe quem é, as pessoas sabem quem ela é, e ela falou assim, ou ele vai morrer no crime, ou ele vai morrer dentro da cadeia. Só que Cristo está lá de cima escrevendo assim, ele não vai morrer, ele vai viver para mim. Ele pode até morrer, mas vai morrer por mundo e vai viver para mim. Aleluia. Ou seja, não importa a palavra que lançaram sobre a tua vida, não importa a sentença que liberaram sobre a tua vida. O importante é que a palavra de Deus é essa. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Existe um decreto dos céus para a sua vida. Nada mais importa. Deus, ele quer você porque ele te ama com amor ágape, que é o amor incondicional. Você tem noção disso? Você tem noção do que é isso? Mas me conta aí, Danilo. E depois? Porque hoje a gente fala muito sobre as pessoas conhecerem a Cristo, viverem a Cristo, ter a conversão. Só que a gente sabe que depois existe um processo. E muitas das pessoas acabam esfriando espiritualmente, dizendo, sabe, como que foi a sua jornada depois desse Damasco, depois desse encontro com Cristo? O que você faz até hoje? Você busca Ele incessantemente? Conta um pouco para nós. A busca em si é uma coisa muito particular de cada um. Porém, quando nós olhamos para o Cristo, para o nosso Senhor, se nós olhar para Ele é o modelo ideal. A gente tem muitas pessoas, né, até o próprio o príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele diz que aquela pessoa que ela sai da igreja por qualquer motivo, ela nunca esteve pelo real motivo, porque o real motivo é Cristo, né? Então, quando eu já me deparei com situações adversas dentro da igreja, o qual pessoas se levantaram contra mim, pessoas lutaram contra mim, e aí o interessante é o que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, com Cristo mesmo, nós vai aprendendo com Cristo dentro da palavra dele, que não é o quando você começa, mas o quanto você consegue ser constante, o quanto você consegue permanecer. Até mesmo porque Cristo nos chamou para uma guerra, que é uma guerra espiritual que nós vivemos todos os dias. Como que a gente faz para a gente manter a nossa espiritualidade? Como você faz para você manter a sua espiritualidade? Não é questão, não é tempo, não é quantidade de hora, mas assim, a qualidade do tempo. O tempo que eu tenho com Cristo, se você tem 2 horas do seu dia, se você tem 1 hora do seu dia, se você tem 30 minutos do seu dia, mas esse momento que você se desligue de tudo, e fala assim, Cristo, eu estou vindo aqui, meu Senhor, para encontrar com o Senhor. Eu me desligo de todo mundo, desliga o seu, coloca no modo avião o seu aparelho e entra num momento profundo com Cristo. E você vai ver que aquele momento que você passou, que seja 10 minutos, você vai aumentando gradativamente, daqui a pouco você está 30, daqui a pouco você está 1 hora, porque o prazer de Deus é se comunicar com o ser humano. E o prazer do ser humano, quando ele entende a essência do que é conversar com Cristo, ele quer mais de Cristo. Porque ele entende que a essência em si é Cristo.
Ele entende que a água que mata a sede, que sacia a nossa sede, está em Cristo. Nós entendemos, hoje nós entendemos que onde eu preciso buscar a minha água, a minha fonte da vida está em Cristo. Então eu vou nele direto, porque eu sei que Ele vai saciar a minha sede, Ele vai me dar a força para eu conseguir continuar. Se a gente olhar para homens, se a gente olhar para as pessoas, automaticamente você vai se deparar com várias situações, inclusive situações que acontecem constantemente no Evangelho, pessoas caindo, pastores antigos caindo, pastores que são de um nível elevado, cometendo falhas, cometendo pecado, mas eles são tão falhos quanto nós. Né? Quem somos nós para julgar? Cristo mesmo disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então assim, a tendência do homem é o cometer o pecado. A tendência do homem é cometer o pecado. Não é porque é a tendência do homem cometer o pecado que você vai constantemente pecar. Mas a Bíblia diz claramente, quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais, porque não tem o interesse de se limpar. Então, a partir do momento que você começa a limpar, você começa a perceber que você prefere ficar mais limpo, mais limpo, mais limpo, mais limpo. Quanto mais sujo você vê que a pessoa, por exemplo, se abriu a porta, isso Deus está falando com alguém, tenho certeza que Cristo está falando com alguém através desse momento que eu dou. Amém. Você abre uma porta por uma música aleatória, que seja qual ritmo que seja, não vou falar de ritmo aqui, que seja qual ritmo que seja, daqui a pouco você abre uma porta para uma cervejinha, daqui a pouco você abre uma porta para o uísque, daqui a pouco você abre uma porta para o cocaína, daqui a pouco você abre uma porta para o baile funk, para a prostituição, daqui a pouco você está traindo a sua esposa, daqui a pouco você está traindo o seu esposo. Então você vai abrindo as portas. Então quanto mais você se contamina com o mundo, mais você vai se contaminando, mais você vai se sujando. É isso que a palavra quer dizer. É isso que a Bíblia fala também, que um abismo chama outro abismo. À medida que você vai afundando, vai cada vez mais, pior quando você for perceber, você fala, cara, e agora, como é que eu volto? Então cavou um buraco tão fundo na tua vida que você não consegue nem voltar. Mas quem pode te resgatar? Cristo, que é a palavra viva, que é a pura verdade, não é isso, Danilo? É isso mesmo, é Cristo que ela é a essência. Então hoje, na nossa vida, o que nos mantém na presença, o que nos mantém constante, o que nos mantém talvez com constante, não vou nem dizer com intensidade, mas constante, porque a constância é o que importa. A intensidade, você vai de acordo com o tempo. De acordo com o tempo, você vai aumentando essa intensidade. Mas é olhar para Cristo. Você vê que Cristo, todas as guerras que ele enfrentar, primeiro ele ia para o monte, primeiro ele leva ao Pai. Você vê aquele cenário da mulher de Lázaro, e Jesus fala assim, Pai, o Senhor me trouxe aqui. Pai, mostra para essas pessoas que tu estás comigo. Aleluia. Eu sei que o Senhor me enviaste, mas mostra para eles que o Senhor está comigo. Aí Lázaro sai para fora. Não teve morte que segurou. Automaticamente Lázaro se levantou e saiu. Porque a voz dele, a palavra dele liberada, ela traz vida ao cativo, ela traz vida ao morto, ela traz vida para quem não tem mais saída, está no sepulcro, já está sepultado, não tem mais o que fazer perante os homens, não tem mais o que fazer. Mas quando Cristo chega, não importa a sentença, não importa o problema, não importa o grau da dificuldade. Só essa dificuldade que nós estamos passando, só essa dificuldade que você está enfrentando, ela é a preparação, ou vou dizer, ela é a rota para te levar para o milagre de Cristo. Ela só é a rota. Faz ela uma rota, faz ela de uma ponte, faz ela uma escada para te conduzir ao milagre de Cristo. Aleluia. E é isso, meu irmão e minha irmã. Hoje a gente tem contado um pouquinho do testemunho do irmão Danilo.